Oi, tudo bom? Salve, salve, galera, tá? Aula de revisão de química no capricho para você se sair bem no nosso simulado, que tá bem pertinho, né? Bom, qual o assunto que eu escolhi para fazer essa revisão? Que é um assunto que tá bem, foi logo no começo do nosso trimestre, né? Então, precisa dar uma reforçada, uma revisada nesse conteúdo. O conteúdo que eu escolhi foi concentração em mol por litro dos íons, ou concentração molar dos íons numa solução, tá bom? Então, antes de começarmos a resolver probleminhas, tá? Com esse assunto, a gente vai dar uma revisada básica, tá? Em molaridade, em qual é a ferramenta que eu uso para calcular a molaridade, né? A gente usa as fórmulas, tá? Muito embora, quando eu tô calculando concentração molar dos íons, tá? Eu não vá trabalhar com fórmulas, tá? Propriamente dito, não, mas eu preciso entender o que vem a ser a molaridade. A molaridade é uma forma de expressar a relação entre a quantidade de matéria, ou seja, número de mol do soluto, no volume total da solução, tá? Então, eu tenho dois caminhos para calcular a molaridade, tá? Eu posso calcular a molaridade por esse caminho aqui, ó, se eu quiser, ou eu posso calcular a molaridade por esse caminho, tanto faz, tá? Lembrando a você que esse M grandão é M de molaridade, esse M1 é a massa do soluto, que tem que vir em gramas, dividido por massa molar do soluto, vezes o volume da solução, que também é em litros. Se eu quiser vir por este caminho, molaridade é igual a número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Mas eu vou escrever aqui algumas coisinhas para que você possa ter uma compreensão melhor, tá certo? Então, vê, esse pedacinho que você tá vendo aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó, massa do soluto dividido pela molaridade, nada mais é que número de mol, tá? Esse pedacinho aqui é isso aqui, ó. Só que aqui ele tá fazendo de maneira mais compacta, tá bom? Sigamos para o próximo slide. Bom, agora sim, a gente vai começar a rever essa questão dos íons, certo? E para isso, eu quero que você fique muito atento, fique muito atenta. Eu tenho dois nomes diferentes para dizer a mesma situação. São situações diferentes, são dois nomes diferentes, mas que eles trazem íons pra gente, tá? E o que eu quero explicar para você agora? Você vai prestar atenção aqui, ó, no que eu vou circular, tá? Para você aqui, ó. Aqui, dissociação iônica, tá? Dissociação iônica, a gente já sabe que é separar em íons, não é? Porém, só passa por dissociação iônica, e aí eu quero sua atenção, substâncias iônicas. Então, quem passa por dissociação iônica é somente as substâncias iônicas em meio aquoso. Então, quando eu dissolvo uma substância iônica em água, ela vai se dissociar em íons, vai separar os íons, então é uma dissociação iônica. Deixa eu escrever aqui para você esse pequeno detalhe que é muito, muito importante, tá? Você lembrar, você saber que somente as substâncias iônicas é que vão passar por uma dissociação iônica. Lembra que em sala de aula eu falei que as substâncias iônicas, elas têm um padrão. Que padrão é esse? Vamos ver aqui, vamos lembrar. Toda vez que eu tenho metal,
ligado a um ametal. Tá? Eu vou ter uma substância iônica. Essa ligação entre metal e ametal é uma ligação que vai ocorrer com transferências de elétrons, onde o metal vai ser o cátion e o ametal sempre o ânion. Fechou aí para você? Bom, vamos para outra situação. A outra situação que eu quero que você dê uma lembrada aqui, ó, tá? É a ionização. Lembra que eu falei para você que são dois nomes para trazer para você íons? Ou eu vou obter íons através de uma dissociação iônica ou através de uma ionização. Porém, quais são as substâncias que passam por uma ionização? Só vai passar por ionização as substâncias moleculares, aquelas substâncias formadas não por transferências de elétrons, mas por um compartilhamento de um par de elétrons, tá? É o que eu chamo de substâncias covalentes. Covalentes, tá certo? Mas todas as substâncias covalentes, então, vão sofrer ionização quando estiverem dissolvidas em água? Não. Volto para aquele slide lá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui. A sacarose, tá? A sacarose, deixa eu ver aqui onde está meu cursor aqui. Deixa eu pegar. Pronto, aqui, ó. Achei meu cursor. Então, a sacarose, cuja fórmula molecular é C12H22O11, que é uma substância covalente, quando dissolvida em água, ela não gera íons. Então, não são todas as substâncias covalentes que vão gerar íons. Aí, qual a senhora destaca, professora? 99% os ácidos. Esses em meio aquoso vão gerar íons, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai calcular a molaridade, a concentração de íons numa solução. Quer sejam íons gerados por uma dissociação iônica, quer sejam íons gerados por uma ionização, tá? Então, vê só, vamos para o próximo slide. A concentração em mol por litro dos íons, ela tem uma ferramenta, ela tem um apoio na matemática. E esse apoio, essa ferramenta, são as proporções, o estudo das proporcionalidades, as regras de 3 também, né? Vamos em frente. Eu trouxe para você aqui uma equação genérica. Quando eu falo equação química genérica, é uma equação química qualquer, tá? Então, tá aqui, ó, minha equação genérica. Ela não tem substância, ela vai dar ideia de como é que a coisa funciona, tá? Eu vou escrever algumas coisinhas aqui para você também. Aqui, ó. Lembrando que toda equação química é dividida em duas partes, né? Eu tenho o primeiro membro, que é antes da setinha, onde vai ficar os reagentes, não é isso? E depois da setinha, opa, a professora aqui deu uma rabiscada legal, né? Assim não, professora, senão eu não entendo. Vamos lá. Então, aqui, ó, pra gente. Então, antes da setinha, vão ficar as substâncias que nós chamamos de reagentes. Depois da setinha, vão ficar as substâncias produtos. Lembre disso, viu? É importante. Então, eu tenho uma substância aqui, ó, uma substância genérica, que obedece à seguinte estrutura. A, X, que é um número, isso aqui é sempre um númerozinho, B, Y. Em meio aquoso, vai gerar íons. E como é que a senhora sabe que tem íons? Olha a carga aqui, ó. Olha a carga aqui, ó. Tá vendo? Gerou íons. Então, 1 mol da substância gera X mol de cátions e Y mol de ânions.
Falou um monte, eu não entendi nada. Vamos para a prática, tá? A gente vai entender melhor agora, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa substância. Peraí, deixa eu botar aqui para você, tá? Opa. Cadê ela aqui? Pronto. Essa substância aqui, ó. Sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é uma substância iônica. Alumínio é um metal. Esse pedacinho aqui, esse O4, que está dentro do parênteses, e tanto enxofre quanto oxigênio são metais, tá? Então, eu tenho metal com metais, substância iônica. Esses elementos vão se ligar através de transferência de elétrons. Numa substância iônica, o cátion é sempre um metal. O ânion vai ser sempre um metal. Sempre, sempre, tá? Bom, deixa eu trocar aqui a cor da caneta para que você perceba um pequeno detalhe aqui, tá? Bom, tá vendo aqui esses numerozinhos que estão pendurados aqui, ó, esse de fora do parênteses que vai me interessar, tá? Na sala de aula, eu sempre, quando eu tô resolvendo questões com vocês, eu falo, olha, quantos alumínios tem aqui? Aí vocês falam 2. Aí eu digo, olha, quantos pedacinhos SO4 tem aqui? Aí vocês falam 3. Esses números que ficam entre, digamos, entre aspas, pendurados, eles são os índices da fórmula. Eles dizem pra gente a proporção. Ora, eu vou precisar de 2 alumínios para cada 3 pedacinhos do SO4. Olha aí a proporção, tá? Aí, sulfato de alumínio em meio aquoso gerou íons. Eu já sei que o metal é o positivo e o ametal é o negativo. Agora, vê só, eu não sei as cargas. E aí é que vai entrar aquela história do X, ó. O número penduradinho do metal é a carga do ametal. O número penduradinho do ametal é a carga do metal. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui? E volta aquela história da aula, que eu pergunto, quantos alumínios? Aí você põe aqui na frente, 2. Quantos pedacinhos SO4? Fora do parênteses, 3, tá aqui. Bom, simbora. Então, 1 mol do sulfato gerou 2 mols do cátion, ó. 2 mols. 1 mol da substância gerou 3 mols do ânion, certo? Ok? Então, agora sim, a gente, depois de fazer essa revisão teórica, nós vamos praticar, nós vamos fazer exercícios, tá certo? Então, vamos ver aqui. Questões bem simples. Considere uma solução de sulfato de alumínio. Então, aqui, ó, lembrando aquele nosso macete, né? O sulfato de alumínio é o seu soluto. E eu não tenho dúvidas que essa substância é uma substância iônica, porque metal ligado a metal. Então, aqui, ó, substância é uma substância iônica, que quando em meio aquoso vai passar por uma dissociação iônica, muito bem. Possui concentração igual a 0,01 mol por litro. Qual é a concentração dos íons se a dissociação iônica for total, 100%, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz. Primeiro passo, a gente vai propor a equação de dissociação iônica. Então, sulfato de alumínio em meio aquoso vai gerar cátion, alumínio, aqui, ó, aquoso, né? E ânion, SO4 negativo. Vamos ver a historinha das cargas. Vou trocar aqui para você a cor, tá? Para chamar a sua atenção. Vamos ver aqui. Aí eu pergunto lá na sala de aula, quantos
alumínios a gente tem, pessoal? Aí vocês respondem, 2, professora. Aí eu pergunto, quantos pedacinhos SO3 eu tenho? Aí vocês falam, 3, professora. Aí eu tenho aqui 3 pedacinhos. Agora a gente vai ajeitar as cargas, tá? A gente já sabe que o metal é sempre o cátion. Já sabe que o metal é sempre o ânion. Agora faz aquele X. Aqui, ó, 2. Aqui, ó, 3. Tá vendo? Aí eu boto ele aqui, ó, o 3. E boto o 2 aqui. Tá quase pronta a minha equação, tá ou não tá? Deixa eu ver aqui só o meu cursor, tá? Pronto. Aqui é o 2. Pronto. Montei a equação de dissociação ou ionização? Dissociação, porque eu tenho um composto iônico. Vou trocar a cor pra gente ver aqui como é que vai ficar, tá? Então, ó, 1 mol da substância gera 2 mols do cátion alumínio e 3 mols do sulfato. Aqui também, ó, aquoso, professora. Pronto. Mas a sua solução tem 1 mol. Vamos voltar para o texto. Nossa solução tem 1 mol. Não, a sua solução tem 0,01 mol de sulfato por litro. Você não tem 1 mol. Aí, agora sim, chegou a hora das proporções, tá? Vou trocar aqui a caneta para você. Agora sim, vamos embora. Aí, aqui, ó, na minha solução eu tenho 0,01 mol de sulfato. Qual é a concentração do alumínio? Então, a concentração do alumínio, ó, é 1 para 2. Vai dobrar. Então, aqui, ó, 2. Eu vou botar essa setinha para você saber de onde veio esse 2. 2 vezes 0,01. Qual é a concentração do ânion, tá? Aqui é a concentração do cátion alumínio. Agora eu quero a concentração do ânion. Vamos ver a proporção? É 1 para 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 0,01. Vamos resolver isso aqui. Resolvendo, vai dar... Vou fazer a continha aqui de multiplicar, tá? Eu sei que vocês já sabem, mas é bom a gente só deixar registrado, tá? 0,1 vezes 2. 2, 0, 0, 2 casas. Então, aqui, ó, vai aparecer a concentração já para você. 0,02 mol. E aqui, fazer a continha aqui em cima para você também, ó. 0, eita, professora. Deixa eu apagar que tá feio. Eu espero que vocês estejam gostando, viu, pessoal? Espero que eu possa estar ajudando vocês. Vamos lá. Aí, aqui, ó. 0,01 vezes 3. 300, 2 casas. Percebeu que obedeceu à proporção, minha gente? Então, quando eu falo em concentração molar dos íons, eu vou me lembrar sempre de proporção, tá? Aí, como é que a senhora ajeitaria a resposta? Assim, ó. Concentração. Esse colchete significa concentração. Concentração do cátion alumínio é igual a 0,02 mol por litros. Concentração do ânion sulfato é igual a 0,03 mol por litros.
Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o princípio básico. Eu vou parar o vídeo aqui, porque já vai fazer 20 minutinhos, para não ficar muito longo. Vou gravar outro vídeo resolvendo mais 2 ou 3 questões para você, tá bom? Boa prova, confie em você, acredite e estude. Tchau!